Boa tarde de novo, caros habitantes do Arco do Cego. Chegou a hora do nosso podcast. O tema de hoje é uma simples conversa entre os elementos do grupo 35. Digam olá, meninas. Olá! Boa tarde! Logo comecemos. Para a conversa de hoje existem duas perguntas base, às quais cada uma de nós tem que responder. O que mais gostas no bairro e o que menos gostas no bairro do Arco do Cego. Dado o tema de conversa, vamos então dar início à nossa conversa. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Olá, Mariana. Olá. Então, eu pensei primeiro no que mais gostava no Arco do Cego e pensei desde o início quando nós chegámos ao bairro. Ou seja, a primeira aparência que tivemos do bairro foi que era um sítio calmo, um sítio onde não acontecia nada, onde passava poucas pessoas. E depois tivemos várias histórias ao longo do nosso percurso e das nossas visitas muito interessantes que para mim foram detalhes gratificantes para nós como alunas da Faculdade de Belas Artes. Então, nós falámos sempre no nosso trabalho de contrastes, de um passado e de um presente completamente diferentes, e no nosso percurso tivemos várias situações caricatas que eu achei muito interessantes, como a situação de termos conhecido o Sr. Zé, e foi logo no início, na nossa primeira visita, então não aproveitámos muito bem aquela oportunidade, porque não sabíamos bem o quanto era. Totalmente depois da desilusão. completamente. E depois não tivemos a noção, só tivemos a noção depois. Então, por exemplo, a Maria Helena, quando conhecemos e quando fizemos a entrevista, também foi muito interessante, porque ela falou-nos que teve que era pintora. Exatamente, que era pintora, que a arte esteve muito ligada à vida dela. E até lembram-se da filha da senhora Olga da igreja, que queria organizar o nosso curso. E eu lembrei-me destes pequenos pormenores que achei interessantes, que não eram assim, eram completamente diferentes daquela aparência toda e aquele carapaça que tinha. Sim, eram pormenores mais relacionados com a nossa experiência. Exatamente. Sim, exato, não tanto com e era interessante. Do bairro. Pronto, lembrei-me nisto o que mais gostei. Se calhar podemos falar todas do que mais gostávamos. Sim, o que é que mais gostaste, Sofia? Então, eu acho que o que eu mais gostei foi, pronto, referiste aquele assunto que nós sempre falamos nos contrastes, tanto a nível das pessoas como dos edifícios e assim, e o que eu mais gostei foi mesmo a nível dos contrastes no bairro, ou seja, para mim o Arco do Cego é uma mistura de passado e presente, de tradição e de modernidade, e acho que nós ao longo das nossas visitas também nos fomos apercebendo disso, e acho muito curioso, por exemplo, aquela imagem que nós tínhamos da sede da Caixa Geral de Depósitos depois com a chaminé da fábrica. Acho que é uma imagem basta passares a rua, parece que estás num mundo diferente. Acho que é uma imagem de marca do bairro e fascina-me imenso essa convivência entre os dois mundos. Por exemplo, nas casas, que também vemos casas muito antigas e pequeninas, mesmo características se calhar do século XIX, e depois encontramos século XX, desculpa. E depois encontramos casas destas mais reconstruídas e com toques mais modernos, mas que ao mesmo tempo mantêm os seus traços antigos. Interessante. Sim. E pronto, eu também abordei assim, um bocado isso dos contrastes, mas eu, para além de você terem abordado mais o lado exato da nossa experiência, eu falei mesmo do aspecto superficial do bairro. O bairro é um bairro pacífico, sossegado, e é um bairro que parece que as pessoas têm cuidado com ele, procuram, como a Sofia disse, que já há casas renovadas, procura ser um bairro assim mais colorido. Sim, é interessante ver numa fachada com 7 casas, cada uma tem uma cor diferente. Sim, exato. Tenta transmitir um bocado assim de felicidade através das casas e da arquitetura. É mais ou menos isto. Eu fui muito mais sentimentalona que vocês, digo já. Eu pensei, aquilo que eu mais gosto do bairro é o facto de estar a ver uma modernização do bairro, como vocês estavam a dizer, as casas estar a ser rejuvenescidas e não sei o quê, porque isso significa que há uma nova geração que está a entrar no bairro, ou seja, também trazer uma esperança de que se calhar a dinâmica antiga do bairro poderá voltar um dia destes, quando os filhos das pessoas que estão lá a viver agora conhecerão provavelmente os filhos das pessoas que vivem ao lado. Sim. E portanto se calhar o bairro do Arco do Cego ainda pode voltar a ser aquilo que era. Ao contrário do que é hoje, que os idosos não saem de casa e não convivem muito com os outros. Exatamente, e pode ser que se calhar com estas novas pessoas a chegar o bairro volta àquilo que era antes e volte a ser um bairro, porque hoje em dia não é um bairro, é um dormitório. Uma lufada de ar fresco. Exatamente. Bem, sempre foi essa a nossa esperança, não é verdade? É verdade. E pode ser que eles agora façam alguma coisa em relação a isso, pode ser que agora os miúdos tenham a necessidade de
querer ser um bairro ou conviver com os outros mesmos, não só dentro da escola. E trazer um mas bocado nas as memórias do passado, Sim, reaproveitando as coisas fazer melhores as que o bairro pessoas tem. felizes, os velhotes felizes, pode ser que aos velhotes que estejam cá para ver isso, não é? É verdade. Sim. Bom, acho que nós também não fugimos muito aqui umas às outras. Acho que não. Acho que estamos mais ou menos de acordo em tudo. Temos a todos a mesma experiência, mas é uma questão de interpretações diferentes. É verdade. Pronto, muito bem. E então, e agora? O que menos gostamos? Acho que vamos todas dizer mais ou menos o mesmo. Não sei. Eu posso começar. É verdade. Ora, o que eu menos gostei e menos gosto naquele bairro é a indiferença, sem dúvida. Os moradores estão tão acomodados a serem um bando de apáticos e taciturnos que nem a ideia de mudança os move. Admitem a saudade e que seria bom sentirem-se como se sentiram antes, mas ninguém se mexe, nem ninguém dá importância a essa pequena vozinha dentro deles. Portanto, ninguém faz nada sequer para tentarem ser aquilo que foram outrora. Eu aqui tinha escrito exatamente indiferença. Oh, porque acho fantástico. que. Não sei, acho que o bairro tem tanto para dar e ao mesmo tempo os moradores acabam por não aproveitar. Não desenvolvem o seu próprio bairro, não tentam criar aquele espírito de família que até é comum nos bairros de Lisboa, em que o vizinho é quase um dos melhores amigos e os vizinhos vão jantar à casa uns dos outros e não há problema em ir bater à porta e pedir 2 ovos. E no Arco Cego parece que há uma grande distância, que a proximidade física não é igual à proximidade em termos de relacionamento das pessoas. E isso acaba por me fazer um bocado de confusão, porque moram tão perto uns dos outros e ao mesmo tempo Ninguém se longe. dá. Ninguém se Cada dá. um parece estar ali um por si só, cada um na sua casinha fechada. num mundo, Completamente. mundinhos diferentes. Exato. E nem tanto, o que me choca tanto nem é só a relação das pessoas umas com as outras, mas mesmo dos habitantes com o bairro em si. Porque parece que não querem desenvolver o sítio onde vivem, que se habituaram, exatamente, Pois é. habituaram-se àquele comodismo, àquela segurança tão, mas sempre tão passivo, que também não fazem por dinamizar Exato. o sítio onde vivem. Eu pus exatamente isso, é um bairro super passivo, as pessoas não reagem a nada, não... Vocês quase que já deram a minha opinião, mas acho que. Eu disse isso, ou seja, referi a esses pontos de indiferença, não sei o que o bairro tem capacidade para ser muito mais do que é na realidade, mas o que eu menos gostei foi que o nosso grupo, em termos de grupo e como alunas e como trabalho que tínhamos que fazer ali, o que eu menos gostei foi termos que aceitar isto. Foi ter que aceitar. Sim. Porque nós como grupo, como identidade, Nós nós pensámos nós as 4 como uma empresa. A nossa empresa não tem capacidade suficiente para chegar lá e mudar qualquer coisa. Não temos capacidade suficiente para isso. Íamos numa de reconhecimento, de ver o que é que podíamos aproveitar, o que é que podíamos pegar, quem é que podíamos conhecer, quem é que nos dava alguma coisa. Mas ter que aceitar isto, ter que aceitar esta realidade, é difícil. E foi o que... Exatamente. E mesmo assim, eu acho que nós sempre tivemos um bocado a esperança, em todas as... Óbvio que tinhas a esperança. Óbvio que tinhas a esperança de Em todas as deixar visitas, aqueles bilhetinhos nos correios e teres alguma resposta. Isto é difícil não teres resposta. Isto é difícil aceitares isto. Não é difícil não ter resposta, tanto que não tivemos resposta. Pois, Não, exato. mas Não é? uma resposta. Tem uma resposta. É deixar mail, deixar as redes sociais, nada. completamente. papelinhos no correio e nada de E resposta. porquê? Porque eles são uma cambada de... Eles são vocês. Não, eu acho que Sem ofensa, está claro. muito dominado Sem por estas mentes fechadas, amarradas, completamente amarradas. estás a ver? Eu acho que são mentes que se acomodaram. Não, já não querem saber. Não, Eles e o agora facto de veem ser o uma bairro população como seu- muito, Já é rotina, muito, já... muito idosa, Uhum. faz com que tu penses, bem, estas mentes, vão ser fechadas até à hora da cova, completamente, não? O que é uma pena. O que é uma pena, porque não deveria ser assim. Os tempos evoluem, as pessoas evoluem. E mesmo, sei lá, o que mais custa é que as pessoas mais velhas que vivem, adultos que vivem lá, são adultos que não estão lá. São adultos que vão lá dormir, pronto, É verdade. trabalham durante o dia. Saem, E as depois suas voltam preocupações vão muito para além de melhorar o bairro onde vivem, não é? Exatamente. O espaço onde vivem, exato. Lá está. Há de haver uma esperancinha que... Claro que há sempre esperança, não é? E o nosso trabalho, como é óbvio que é a nossa manifestação de esperança. E é isto, e é por isso que nós estamos aqui hoje, a tentar projetar uma festa no bairro, de modo que as pessoas possam conviver, que haja um espírito bairral que não existe no Arco Cego. E isto não é toda uma crítica destrutiva, pelo contrário. Não, acho que não. É O que nós construtivo, pretendemos é uma é opinião. um bocadinho acordar as pessoas e... Exatamente. Aquelas É uma memórias população que lute por dinâmicas.
Exatamente. E desde o início Acordar um é bocadinho, mostrar se calhar a realidade aos olhos de quem não está lá dentro e portanto não está habituado àquilo que me dizem. Se bem que eu acho que eles vão continuar sempre a saber, mas não custa tentar, porque podemos sempre tentar mais. Um dos nossos objetivos era tentar. E conseguir. Vamos ver então como é que Às isto vezes corre agora. conseguimos. Vamos para a festa!